Quando você acessa esse inconsciente do adulto durante esses, né, 9 meses ou 7 meses, trazemos sensações desde a relação sexual. Assim: "Mas Lisandra, tá bom, e agora? Ou eu quero engravidar, eu não vou conseguir evitar todos os sentimentos ruins, mas tem jeito. Eu já tenho filho, Lisandra, e agora o que eu faço?", né. Então existe uma técnica formidável chamada Sleep Talk. Bom dia, bem-vindos ao podcast Oi Aurora. Esse é um momento de despertar da nossa consciência, um momento de você encontrar com seu eu superior, com a sua versão mais linda, mais preciosa que está dentro de você. É só você se despertar, acordar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o início do desenvolvimento emocional. Como é esse início? Se inscreva no canal para você conseguir acompanhar os conteúdos que serão assim, ó, esse é só o começo de uma jornada incrível de autoconhecimento. Muita gratidão por você estar aqui nesse momento. Ó, no episódio de hoje, para a gente falar sobre esse despertar inicial, eu vou receber uma pessoa maravilhosa, incrível, uma mulher empreendedora, uma amiga, que eu considero uma amiga, e fico muito grata por ela ter surgido no meu caminho. Ela é psicóloga, com muitos anos de experiência em desenvolvimento emocional, em treinamentos. Ela é uma guia. E que bom a gente ter uma guia, uma mestre como você, Elisandra, para ajudar a gente nesse mergulho do nosso autoconhecimento, Eu nesse fico muito despertar. feliz com esse convite, em poder ajudar quantas pessoas merecem, né, entender primeiro a si mesmo, se conhecer, se desenvolver, e com certeza esse seu projeto lindo, né, que é inspirador, e quantas mães merecem viver toda essa experiência com mais leveza, com mais, tranquilidade, como você tem vivido. Ah, Então eu fico muito feliz, e que a gente possa passar todo o nosso conhecimento, tudo sim. que eu aprendi ao longo desses anos, Aham. né, cuidando de pais, mães, pessoas, para se tornarem pais também melhores. Ai, eu fico muito feliz, muito grata com a sua vinda. E para começar, antes da gente entrar no assunto, vou fazer uma pergunta que eu falo que eu não trouxe script nenhum, que a gente vai aqui conduzir isso, deixar fluir. Mas uma pergunta que eu quero fazer para todos os convidados e para você também é sobre o que é o despertar da consciência para você? O mais importante da gente entender é que às vezes a gente só quer se aprofundar tecnicamente, né, na profissão, no trabalho, e esquece de entender o seu emocional. Será que eu sei e aprendi quando eu tenho medo? Será que eu sei quando eu estou triste e respeitar esse sentimento internamente dentro de mim? Será que eu sei quando eu realmente estou feliz, né, e que sentimento é esse? Então, é esse despertar da raiva, do medo, da tristeza, da alegria, que faz parte dos sentimentos básicos, que muitas vezes eu não consigo ser congruente. Então eu não gosto de sentir medo, então eu só posso sentir o quê? Eu mascaro essa sensação. E é isso que as pessoas acabam vivendo não sabendo lidar com as suas próprias emoções, porque nem se permitiram sentir as emoções que deveriam sentir. Então, quando a gente se mergulha dentro de si mesmo e poder entender primeiro assim, que sentimento é esse que eu sinto? Que pensamentos são esses que vêm e eu não sei nem da onde que vem? E hoje já está mais do que comprovado que a gente tem um universo chamado inconsciente, né, que está tudo aí gravado, é exatamente isso que nós vamos falar hoje, da onde que tudo isso vem, e isso é o mais importante, porque às vezes eu não sei nem o que fazer com isso, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é primeiro tomar consciência que nós temos sentimentos, que nós temos pensamentos e consequentemente comportamentos que muitas vezes eu nem enxergo. Perfeito. Esse é o despertar da consciência que também olha para as sombras, né? Muito. Não só a luz, mas também existem as sombras. Se a gente integrar a luz e a sombra, a gente vai conseguindo
trilhar o nosso caminho, né. Sim. Maravilhosa. Gratidão. E às vezes a gente se comporta de algumas maneiras e fala assim: "Ah, é normal", e eu falo: "Normal para quem?", né, porque Olha você para isso, né. aprendeu isso ou realmente está coerente com o que você está vivendo hoje? Então muitas vezes a gente cresce falando: "Olha, tudo que eu não vou fazer com os meus filhos é o que o meu pai fez comigo", e inconscientemente eu estou repetindo o mesmo padrão. Perfeito. Vamos começar a falar, então, sobre esse mergulho, que muita gente acha que a gente começa a desenvolver o emocional do ser humano começa a ser desenvolvido quando nasce, começa a criação, começa aquela dinâmica da família, e a gente esquece de pensar que começa do útero, do momento da concepção da vida. Como que é isso na sua visão, Li? Então, tudo que a gente já estudou, né, Freud já estudava isso, né, do inconsciente. Hoje existem muitos estudos sobre tudo que a mãe sente dentro do psiquismo fetal, que é exatamente dentro do útero, e mais do que isso, tudo que ficou gravado neste inconsciente. Então, é claro que dentro da psicologia, a personalidade se forma de 0 a 7 anos, mas ao longo dos anos, né, trabalhando o inconsciente do ser humano nesses 30 anos, já está mais do que comprovado por experiência, quando você acessa esse inconsciente do adulto durante esses, né, 9 meses ou 7 meses, trazemos sensações desde a relação sexual, Olha, desde a relação sexual, desse momento. deste momento. E o que que mais interfere, você acha, nesse pensando mesmo no desenvolvimento dessa consciência que acabou de ser gerada, o que que mais influencia para um desenvolvimento, saudável? Psíquico da Exato. criança. É, exato. É, exatamente, esses 9 meses de qualidade emocional dessa mãe. Então vamos imaginar essa mãe vivendo, né, momentos mais tranquilos, em paz, emocionalmente melhor, mais saudável, então muitas vezes a mãe não se preocupa assim: "Eu estou bem no meu trabalho? Eu vivo bem nesse relacionamento? Eu estou bem comigo mesma?", e de repente eu engravido. Né, sem cuidar da minha ansiedade, sem cuidar dos meus traumas que ficou, que eu vou passar isso inconscientemente para o meu filho, então a gente fala assim: "Será que a pessoa se preocupa muito e está certo, né, vamos dizer, de ser saudável fisicamente, mas será que ela já parou para pensar que ela também precisava estar mais saudável no inconsciente? Perfeito. Para não passar tantas emoções inconscientes para este bebê, com certeza ela vai ter um bebê emocionalmente mais saudável. Eu sei, as mães já vão me perguntar assim: "Mas Lisandra, tá bom, e agora? Ou eu quero engravidar, eu não vou conseguir evitar todos os sentimentos ruins", mas tem jeito, basta você conversar, pedir perdão, aliviar, dizer que esse sentimento é seu, não é desse bebê. Porque nenhuma mãe teve esse conhecimento de já conseguir reprogramar, ressignificar essa sensação neste bebê, separar o que é da mãe e o que é do bebê, né, porque senão esse bebê ele já entende tudo que a mãe está sentindo, que talvez seja dele também, e ele vai tendo as suas próprias interpretações. Olha só, gente, que Né, impressionante. então se a mãe está com medo, ele fala assim: "Será que ela está com qual medo?", ele pode interpretar que é medo de ele estar vindo. Então eu vou conversando com esse bebê: "Olha, a mamãe realmente está com medo, mas esse medo é como que eu vou ser uma mãe melhor? O que que como que eu vou cuidar de você? São medos meus, mas que nós vamos superar tudo isso juntos". Então, aí é a importância. Ah, e as mães que já estão preocupadas de: "Eu já tenho filho, Lisandro, e agora o que eu faço?", né, então existe uma técnica formidável chamado Sleep Talk. É você conversar com esse bebê ou com essa criança dormindo. É uma terapia para o inconsciente de qualquer criança. E aí eu posso fazer, a gente chama de resgate. Eu posso resgatar, dizer tudo o que eu sinto, o quanto que essa criança pode se sentir segura, devolver para mim todas as sensações que eu passei inconscientemente e não tinha consciência que eu estava passando isso, e aí a gente já começa uma terapia que a gente Quando ela faz está dormindo. quando ela está dormindo. Isso tem a ver, Lisandra, com o nosso estado que a gente fica, em teta, que fala, né? Exatamente. Que é uma vibração, uma frequência
mais de hipnose. Você também tem essa especialização, né, Sim, então, nesse estado de ondas teta, a gente fica no estado de hipnose, então a gente consegue ele filtrar, absorver, absorver mais, como sim. uma esponja. Como uma esponja. E não necessariamente precisa ser verbal, né, Olha, quando a gente fala de intuição, eu sei sei. que, né, mas o pensamento já posso resgatar isso na criança. Primeiro porque essa conexão do seu pensamento, do seu inconsciente com o inconsciente da criança já existe muito forte. Por isso que a gente fala assim: "Ah, alguém consegue mentir para mim?" Não, porque antes de ele verbalizar, um pensamento dele já vibrou no meu, e eu já sei o que estava no pensamento dele. Olha só, Só que como as pessoas são muito racionais, não percebem o essa primeiro sutileza, né. pensamento que veio. E a criança, como está muito aberta nessa frequência, Hum. ela capta muito mais. Então eu não preciso verbalizar para que essa criança escute. Só de pensar, nessa hora que ela está dormindo, ela já consegue sentir tudo que eu estou pensando. Voltando então para o útero, a criança, desde a concepção, ela a gente é provado até que o primeiro, a se formar é o nosso sistema nervoso, né, então a gente já tem esse estado, né, de percepção mais profundo. Então, a gente pode dizer que nesse estado de útero, a criança tá o feto, a criança está em ondas teta também, tá nesse estado de percepção muito mais S profunda? sim, tanto é que se o cortisol da mãe, que é um hormônio, se aumentar demais, isso vai afetar no emocional dessa criança. E aí, por exemplo, se 9 meses, quantas vezes esse cortisol foi afetado neste neurônio? As crianças têm muito mais propensão, este bebê, a ter algum tipo de transtorno. Quando para quem não entende, quando esse cortisol é ativado, em quais momentos, em quais emoções? Né, quando a gente tá com um nível estressado demais, muito ansiosa, com muitos medos e não tá dando conta deste medo, então tudo isso vai afetar essa criança. Pra vocês verem quanto é importante a gente se aprofundar, se autoconhecer, né, nesse pode eu sei que é desafiador, né, você imaginar, assim, aí muita gente engravida também de surpresa, não tem como preparar, a gente tem que tomar o ácido fólico antes e às vezes a gente não consegue nem tomar o ácido fólico, quanto mais fazer um autoconhecimento profundo. Mas Mas eu só da tenho gente ter experiências de ah, mães, por exemplo, que tiveram filhos antes, né, de ter feito arita ou de passar pelo processo de melhorar o inconsciente, reprogramar o inconsciente, e uma mãe que mesmo depois de grávida, fez a dinâmica da respiração, reprogramou o seu inconsciente, né, fez a meditação, limpou também o inconsciente do bebê, a diferença do emocional dessas 2 crianças. olha só. Aproveitando que você falou do treinamento, eu trouxe a Elisandra aqui, porque eu fiz o treinamento do Arita, né, que foi maravilhoso para mim. E eu quis trazer esse assunto do do útero, porque uma dinâmica para mim que foi muito importante, né, foi a o retorno ao útero, você de volta ao útero. Pra quem não me conhece e está chegando no canal agora, eu acabei de ter uma filha, eu tenho 3 filhos, mas acabei de ter uma filha, a Aurora, que inclusive foi inspiração para o nome do podcast. E antes de eu engravidar da Aurora, eu fiz o treinamento com a Lisandra e fiz essa dinâmica, estava num momento de despertar muito profundo, num mergulho muito profundo, né, de autoconhecimento. E depois, passou um tempo só que eu fiz o treinamento, eu descobri que eu estava grávida. Então foi de um relacionamento que eu tinha acabado de entrar, estava 3 meses só com o Michel, e descobri que eu estava grávida. Então, ter participado da dinâmica do De Volta ao Útero foi muito importante desde o início da gestação da Aurora, para que eu conseguisse lidar com isso de uma maneira totalmente diferente, mais harmoniosa. Sim. Fala um pouco sobre como é essa dinâmica do De Então, essa Volta ao Útero, para dinâmica quem que a nunca gente fez. acessa, né, e a gente tem que vai nos piores lugares dos 9 meses de gestação que você viveu na barriga da sua mãe, para quê? Para melhorar esse seu inconsciente, para que você, quando engravidar ou né, ou engravidar novamente, sentimentos ou traumas que ficaram no seu inconsciente já nem passe inconscientemente para o teu filho.
Olha só. Né, então, só de a gente vivenciar isso, já é uma melhora, né, quase 100%. Eu tenho mães que não conseguem engravidar e com essa dinâmica engravidam. Então o quanto tem esse poder do inconsciente, de sentimentos, eu posso estar passando mais sentimentos ruins do que bons nessa gestação. Vou contar da minha experiência, até porque faz muito sentido com o que a gente vai falar, no decorrer aqui do Sim, episódio. Mas na minha experiência de voltar ao útero da minha mãe, eu descobri sensações, assim, de ai, como se, eh rejeição, né. Então o sentimento de não quero, eu tô rejeitando, então aquela sensação de não quero te ter, não quero que você nasça, e aquilo eu nunca tinha conversado com a minha mãe sobre isso, né. Então foi muito profundo, foi um mergulho muito intenso mesmo no dia lá, e tem os profissionais tudo acompanhando, é muito tem que tomar muito cuidado, realmente tem que fazer com pessoas que fazem de forma séria, que tem profissionais, que ajudam, realmente experientes, porque realmente você vai bem profundo. Mas tinha lá estava sendo amparada a todo momento, então tinha uma das psicólogas que ficou junto comigo, a gente sempre com, bem internalizado, né, de olhos fechados, e ela fazendo carinho em mim, e aí num momento eu comecei a rir, porque você entra em transe, né, eu entrei em transe, né, sim, foi muito, muito forte. Então eu entrei em transe, aí no momento eu chorei, chorei, e depois eu comecei a dar risada, e aliviou, foi aliviando, né, e como se eu tivesse nascido realmente. E depois da experiência eu fui conversar com a minha mãe, né, porque eu nunca tinha conversado com ela sobre isso. "Mãe, o que que aconteceu, né, na sua gestação, quando você estava grávida de mim e tal. Teve algum momento assim? Porque eu fiz tal dinâmica e eu senti essas emoções, né". sim. Ela: "Nossa, Fran, que incrível". Porque eu sou a sexta filha, eu sou a última filha, né. Então a caçula, raspa do tacho. Minha mãe me teve com 42 anos. Olha a preocupação. Você já começa a entender daí. E ela já tinha tido 5 filhos, né, depois de 10 anos engravidada, ela achou que ela estava entrando na menopausa, e ela Nunca nem ia imaginar. nem imaginar. Aí quando ela descobriu de mim, ela contou que ela teve um momento, um episódio que ela estava no banheiro, passando muito mal, e ela não sabia, mas ela tinha feito o teste e tinha descoberto. Ela começou a passar mal e começou a querer desmaiar. Então acho que foi no momento que eu tive a agonia de rejeição, o sentimento de Sim, rejeição. Ela querendo desmaiar, aí chegou a minha irmã junto, lá, e falou assim: "Mãe, o que está acontecendo?". Aí minha mãe: "Ai, descobri que eu tô grávida, e eu tô grávida de novo e eu tô com muita vergonha". Imagina, naquela época, há trinta e com nove anos quarenta e atrás. dois anos. É. Então ela falou: "Tô com vergonha de falar que eu tô grávida depois de velha", né, porque hoje em dia é normal você engravidar com É, 42, mas naquela época ainda era um tabu. sim. Ela falou assim: "Eu tô com vergonha e tal", e minha irmã, Edné, que na época já Você tinha tem mais de vínculo com 20 ela? anos, muito, Hum, muito forte, muito forte. Aí ela falou assim: "Mãe, que isso? Imagina, vai ser ótimo ter um bebezinho aqui em casa. Ai, eu vou adorar ajudar você a cuidar. Imagina que gracinha um bebezinho depois de tanto pensa a tempo". diferença que essa irmã, para este bebê que era você, já Aham. fez diferença. Ela foi a primeira que acolheu essa mãe e este bebê, Exatamente. E eu tenho por mim que foi no momento que eu comecei a rir na dinâmica. com certeza. Porque aí minha mãe falou que ela começou a dar risada, tipo, que ela começou a falar várias coisas, assim, engraçadas. "Imagina um bebezinho aqui engatinhando de novo, a gente trocando fralda", aí ela começou a rir, e eu imagino que na dinâmica foi o momento que eu dei risada também, né. E eu falei assim: "Gente, que incrível". Conversa com a minha mãe foi disruptivo. Então, no momento em que eu descobri que eu estava grávida da Aurora, eu lembrei exatamente Dessa disso, importância, dessa né. importância. E aí eu respirei fundo. Eu falei com ela, eu já tinha, né, sobre o conversar, eu falei com ela, não sabia se era ela ou ele, mas eu falei assim: "Olha, eu te aceito. Eu estou um pouquinho com medo, estou um pouquinho apreensiva, porque eu não esperava, foi uma surpresa, mas eu estou muito feliz com a sua chegada. Muito obrigada por ter me escolhido e tudo". E antes de contar para o Michel, porque o Michel estava do meu lado, lendo ainda a bula
pra saber o que que significava o Ficava tracinho e tal, tal, tal. e você já conversando. Só conversando. Aí quando eu pensei nele, eu falei assim: "Agora o seu pai eu vou contar para o seu pai, né, e eu independente do que ele falar, eu já te amo muito, obrigada". Eu fiz essa meditação junto com o bebê. E na hora que eu contei, ele ficou super feliz, agora somos uma família, foi incrível, foi maravilhoso. Essa conversa inicial, né, para quem agora está tentando engravidar, né, está nesse processo ou engravidou de surpresa, claro, não pode ter esse raciocínio. Essa conversa inicial, mesmo que não tenha sido feita na hora que descobriu, como que ela pode ser feita de forma mais, harmoniosa Ela já nesse pode pedir perdão por este momento. Né, e reprogramar, ressignificar este momento, assim: "Olha, a mamãe não tinha esse conhecimento, mas agora eu tenho, então a mamãe te pede perdão por talvez não ter superado as suas expectativas, ou por não ter ficado feliz", porque às vezes a criança queria que ficasse mais feliz, então pedir perdão: "Olha, se eu não fiquei feliz, o quanto você gostaria, a mamãe realmente demorou", e contar a verdade: "Eu demorei para aceitar, mas agora eu já aceitei, porque eu queria organizar tantas coisas internamente dentro de mim, na minha vida, mas agora está tudo organizado, eu consegui, né, digerir todo esse processo", porque precisa dessa de digerir tudo isso, uma nova criança, e que faz parte, e a criança entender que está tudo bem ter esse tempo para digerir. Então pode ser que no primeiro momento a gente não aceitou, mas a gente digeriu, né, até organizar tudo e assim relaxar, porque a criança também precisa entender que na hora eu não queria, porém eu levei um tempo, aceitei. E aí quando ela entende que a mãe está mais tranquila, ela falou: "Agora ela aceitou de verdade". agora eu posso relaxar. Exatamente. Então, não adianta falar assim: "Ah, não, eu aceitei e tá tensa". Não, olha, eu tô tensa, tô com medo, mas tá tudo bem, eu vou dar É conta não disso negar os daqui. sentimentos, E as emoções. perfeito, aí é o autoconhecimento. Entende a diferença do Porque a autoconhecimento? gente se culpa, né. A Com mãe já começa a certeza. se culpar desde o começo. Então, tirar essa culpa, abraçar, acolher, se acolher, né, naquela emoção, Sim, naquele e sentimento. a verdade, sempre é a verdade, entende? Não adianta, porque assim, ó, você só teve essa conexão né, disruptiva com a tua mãe, porque ela disse A a verdade. verdade. E quantas mães a gente vai perguntar, mesmo depois da dinâmica, e a mãe conta? Não. Ela só conta a parte que depois que ela aceitou, mas não o começo, o quanto foi difícil. Não adianta, o inconsciente já sabe, já Ai, me viveu. arrepia de pensar que nesse momento, quando eu conversei com a minha mãe depois do treinamento, pode ter sido disruptivo desde aquela depois de 38 anos eu tive essa conversa, ela teve essa conversa comigo, ela foi verdadeira, ela foi sincera, e aquilo Foi uma terapia. Sim, sim. A gente fala assim, naquele momento você conseguiu ajudar ela a elaborar isso internamente dentro dela, se ela tinha alguma coisa que ela precisava dissolver, né, todo esse peso que talvez internamente estava lá guardado, você também conseguiu fazer esse processo terapêutico internamente dentro dela, de elaborar todo esse sentimento, não só para você, mas para sua mãe também. é, e eu falei para ela ainda, falei assim: "Mãe, eu entendo, imagina depois de 5 filhos, de repente eu tô aí surgindo mais um filho naquela época, eu super entendo o que aconteceu com você, nossa, eu imagino como foi desafiador para você e tudo", ela falou assim: "É, Franciele, foi, mas quando você nasceu, nossa, aí pronto, foi uma alegria, todo mundo ficou feliz, você era o bibelô da casa, todo mundo ajudando a cuidar". Então, realmente foi uma terapia, assim, para mim. A quem está assistindo, que não tem mais a mãe, né, presente fisicamente, né, pode conversar, como que pode fazer? Porque para o inconsciente não existe tempo, então e nem pessoas. Se eu falar: "Olha, sinta em mim como se fosse a mamãe", o aquele inconsciente vai fazer essa associação. Ah, Então, por exemplo, quando vai na terapia, aham. ela pode não ter a mãe, mas nós vamos fazer este papel daquele dia e daquele momento.
Ah, Entende? Então tem muitos adultos que falam assim: "Não, mas eu já perdoei. Não, eu já entendi". Um adulto: "Mas você já voltou naquela criança, ou você já voltou naquele bebê daquele dia, e aquela criança ouviu o que ela precisava ouvir naquele momento?". imagina, eu era um feto quando Exatamente. eu E passei é por e é aquilo. e essa foi a reprogramação, É, era voltar naquele dia, naquele momento, e aquele bebê precisava dissolver toda essa sensação que a mamãe tinha passado no primeiro momento. Mesmo que hoje você diz para ela: "Mãe, eu entendo como mãe o que você viveu", mas o mais importante foi dar sentido para aquele inconsciente que ficou programado com aquela sensação, e perfeito, aliviar aquela sensação. perfeito. Aí sim, a gente chama disso de aliviar por completo, não só no racional, mas aonde estava programada aquela sensação. Então, passando por essa fase do descobrir, né, aí vai vindo a gestação e vão vindo as emoções, vão vindo as dinâmicas, o parceiro às vezes não está presente, está ausente, ou está presente de uma forma desafiadora. O bebê também sente essas emoções que vêm do pai ou Sente. de quem está no papel de cuidador? Claro que sente, porque se ele conversa, ela reconhece, Uhum. né, mas principalmente qual é o sentimento dessa mãe Em em relação. relação a este marido. Ah, Então, às vezes, o que acontece? Então, se o marido grita com a mãe, o bebê sente não só a voz dele alterada, mas o que a mãe sente, essas 2 sensações. Quando essa criança nasce e o pai tem esse mesmo tom de voz, a criança sente o mesmo medo. caramba. E aí tem gente que fala assim: "Ai, eu não perdoo o meu pai, eu não entendo o meu pai". Por quê? Porque além do que a mãe sentiu, ela também sentiu isso aqui fora. E Olha, aí a criança acha, o adulto quando cresce, que é só do que o pai fez na infância e quando cresceu. Não, muitas vezes já não perdoa desde dentro da barriga. olha isso. E aí tem como Então para você esses pais, aham. né, nada de fazer muito nervoso nessa mãe, é extremamente importante. Olha só, a responsabilidade começa nesse primeiro momento. Pode ser que você não escolheu, né, Elisandra? Pode ser que foi realmente uma surpresa, escolheu conscientemente, Sim, né, né. aquele Se momento, preparou se para engravidar, preparou, enfim. exato. Mas é importante você acolher de alguma maneira isso. Sim. E às vezes separar, olha, seu pai nesse momento estava nervoso, Sempre conversando. sempre. A mãe que agora está gestante, que está gestando, se quando tem esses momentos, sempre conversando ali com o Sempre neném. conversando, procurar ouvir uma música, né, que acalme. Então, por exemplo, eu já além de conversar, eu sempre ouvi uma música para acalmá-lo, mesmo dentro da minha barriga, o meu filho. Então, quando ele nasceu e ele ficava nervoso por algum motivo, eu cantava para ele a mesma música, porque já tinha memórias, Olha. né, de relaxamento com aquela canção. Então por isso que a Aurora ama as músicas de ioga. Eu Certeza. sempre porque eu fiz muito ioga, né, na gestação dela. Aí a gente fazia meditação e eu sempre escutando, né, E aí ela sentia que você estava bem bem, meu e a música. coração calmo, né, porque são frequências, né. São Exatamente. frequências que a gente manda para o corpo todo. Então hoje quando ela tá, já é um processo, por exemplo, do banho, eu coloco as músicas também. Aí coloco as frequências, as músicas relaxantes e tal na hora do banho, né, da rotina do banho, e ela dorme, que dorme, que dorme deliciosamente. Então tem tudo a ver, tem uma Porque a criança memória. está se sentindo segura, sabe que é um ambiente conhecido, as músicas é muito familiar, então tudo isso gera uma conexão, além disso uma segurança. Então criança que não dorme, O quê? não está se sentindo segura. Poxa, então a criança que dorme bem ela tá se sentindo segura. Sim, porque ela alivia a ansiedade dela, né, então ela sabe que ela pode relaxar naquele momento, Olha, né, tem as fases, né, que a gente fala de desenvolvimento, mas mesmo assim, se ela tá se sentindo segura, ela vai passar por isso de uma maneira mais amena, né. com certeza. Ô Lisandra, tudo bem, a gente pode conversar na barriga e tudo, na hora do parto, que é muito importante também, né. Sim. E assim, ó, um pouquinho antes do parto, quando a gente fala de conversar, eu também posso pedir para aquele bebê me devolver as sensações que não são dele.
Porque se eu tô com medo, a criança pode sentir que esse medo também é dela e às vezes Como não fazer conseguir isso? separar. Você fala: "Olha, é a mamãe que está com medo, isso não é seu, pode devolver isso para mim". Porque isso lá no final da gestação, a criança pode, dependendo de quantos medos essa mãe sentiu ou do quanto ela ficou triste, isso influenciar se essa criança quer nascer ou não. Meu Deus, tem isso? Por isso que às vezes na hora de nascer a criança vira, não consegue nascer de parto normal, Olha que só. é como se ela em algum momento, ela entendeu que não era tão seguro alguma coisa aqui fora. Pelo próprio pensamento que é inconsciente, Porque né. o bebê já desde dentro da barriga já tem a sua própria interpretação. As pessoas ainda cientificamente, Elisandro, isso foi provado? Neurologicamente, não, mas com todas as dinâmicas que a gente já fez com esse inconsciente, por que não nasceram? Se a gente volta um pouquinho antes no inconsciente, em algum momento ela entendeu que aqui fora o que a mamãe vivia não era tão bom assim, então por que que ela ia nascer? Então, pode explicar então os casos de crianças que demoram demais, que o Exatamente, graças a Deus que hoje eu tenho a cesárea. aham. Exatamente para aquele bebê que não queria nascer. Olha só. E aí, quem nasce de cesárea, quando vem para a sessão, a gente vai trabalhar bem pontualmente o que impediu. E isso às vezes afeta até na vontade de viver dela na vida, porque ela não quis nascer inconscientemente dentro desse inconsciente. Ela foi tirada daquele lugar. Então, muitas vezes, ela pode fazer reprogramar que ela sempre precisa lá no final de alguém para ajudá-la, igual o Hum, médico, né. entendi. Então, por exemplo, uma das minhas questões, assim, ó, sempre quando era difícil algum projeto eu lutava até o fim, mas na hora de nascer, eu não nascia. A minha mãe ficou com 12 horas de trabalho de parto, e era exatamente este padrão que eu repetia na minha vida, na hora dos finalmentes de qualquer projeto, de qualquer faculdade, enquanto eu não reprogramei isso no meu inconsciente, parece que não fluía, era sofrido, aí eu queria desistir. Olha só. Então quando eu reprogramei isso, que eu poderia nascer, que estava tudo bem nascer, que não precisava ter todo, né, repetir este padrão de 12 horas de trabalho de parto e ressignifiquei, aí as coisas fluíram melhor no final, Nossa, sem essa mesma sensação da mãe e do bebê. olha só. Então, como que a gente pode conduzir essa mãe que está nesse processo de gestação, que já fez, que nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher o parto que a gente quer ter e tudo. Como que você orienta pra, independente da escolha do parto que ela quer ter, o que que ela tem que conversar com o bebê em relação a isso? Eu vou te falar que além de conversar, ela tem que melhorar o inconsciente dela. Por quê? Porque se ela tá com medo do parto normal, ela vai ter parto normal? A mãe, independente do bebê, Perfeito. né. E é Uhum. claro, e depois conversar com o bebê se ele tá, né, vamos dizer, com a segurança dela, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. E o bebê também se sentir seguro para poder nascer de parto normal. Se todos esses 2 estiverem de acordo dentro do emocional, isso vai acontecer. Perfeito, porque ó, no momento esse vai muito de encontro ao que aconteceu. No do Henrique, que foi meu primeiro filho, eu queria muito o parto normal. Eu queria o parto normal, só que eu não estava me preparando para o parto normal. Eu só Sim, e queria. aí que a questão é o quanto o teu inconsciente estava de acordo. Exato, exato, eu não conversei com imagina, não conversei comigo mesma, eu queria porque minha mãe sempre teve parto normal, eu queria porque já estava naquela onda de falar muito sobre o Sim, parto a diferença normal. que Foi faz. aquela bem naquele período que as pessoas estavam bem militantes em relação ao parto Sim. normal, né. E aí eu: "Não, quero ter parto normal", mas talvez meu inconsciente não estava preparado. Então Henrique a gente esperou até 41 semanas para ele nascer. E aí nessas 41 semanas eu fui para indução do parto e não deu certo, ocitocina na veia e nada. Então, é uma Alguma mistura, coisa, né, sim. inconsciente e tal, e realmente, a diferença, por exemplo, quando eu amadureci mais, me preparei mais, né, na Laura, por exemplo, que foi o parto normal, mas eu estava preparada, inconscientemente e conscientemente. Fluiu muito mais fácil. E aí, é claro, o segundo filho a gente tem menos medo do Medo. que o primeiro, né. Isso é fato, você já tinha vivido uma experiência que deu tudo certo, o filho nasceu, saudável, então
é uma primeiro filho é muito disruptivo, né. né, é inevitável que a gente tenha um medo natural de algo completamente desconhecido, de algo que eu nunca vivi. Então é compreensível que a mãe vai mais ansiosa, vai com mais receios, mas a gente também pode programar no nosso inconsciente. Como? Então, eu posso perguntar para o inconsciente e ele limpar e melhorar, e também eu posso todos os dias mentalizar no meu inconsciente o nascimento. Ok. Né, nascendo, a mãe bem, o bebê bem, e aí aquilo que a gente programa no inconsciente todos os dias por repetição, ele vai permitir que aquilo aconteça, Perfeito. né. Então, eu tinha uma amiga que ficou grávida antes de mim e ela falava assim: "Contrata um anestesista, porque a sua anestesia não vai pegar". E Nossa! aí ela já jogou isso em cima de mim, eu falei: "Não, eu já estou mentalizando desde quando eu estava grávida, que é claro que eu tinha o meu receio por ter sofrido no parto da minha mãe, e eu falei assim: "Não, mas eu vou ter uma cesárea super tranquila, Aham. super bem". E aí eu comecei a imaginar a anestesia pegando, o meu filho nascendo, saudável, bem, tudo tranquilo, eu bem. Aconteceu exatamente aquilo que eu imaginei, Perfeito, né. perfeito, E aí perfeito. por falta de um anestesista eu tive 2. Aí ela falou assim: "Você é muito sortuda", eu falei: "Não, eu entendo de inconsciente, eu sei o que eu precisava programar no meu inconsciente para acontecer exatamente aquilo que a gente imaginou, O poder da nossa o imaginação, poder o poder da gente mentalizar aquilo que a gente que a realmente gente vai atrair". que a gente vai atrair, né, Elisandra. Com a Aurora já foi realmente muito mais simples, foi uma escadinha. Né, então teve os desafios do Henrique, totalmente compreensível, minha primeira gestação e tudo, muitas coisas na cabeça. Da Laura já foi bem mais simples, foi um trabalho de parto de 6 horas, Super. teve analgesia no final que me deixou tranquila também, porque o meu medo era na expulsão, né, então não tinha a noção, né, de como era, então teve a analgesia, o que me deixou tranquila, foi super tranquila, ela nasceu super bem, tranquila. E da Aurora, 4 horas de trabalho, porque eu mentalizei na meditação, no ioga, eu Olha a ficava mentalizando diferença. tudo que eu queria, como eu queria e tal. E apesar de ter sido super repentino, porque a Aurora nasceu com 37 semanas. Ela nasceu não, 36 semanas, nasceu quase um mês antes. E aí, apesar de ter sido bem rápido, eu tinha mentalizado tanto que foi exatamente como eu mentalizei. Até as músicas que eu queria ter feito uma playlist na hora, né, não fiz, mas o Michel estava junto comigo o tempo todo e ele colocou uma playlist lá maravilhosa. Até nos vídeos passa, eu fico escutando a playlist, sabe, de jazz, assim, bem gostosinho, e ela nascendo ao som de um jazz, assim, incrível, sabe. Fala sobre o nascer depois e o nascer antes. Os partos prematuros. Então, é claro que vai ter a questão do bebê, né, mas, a gente futuramente, né, depois perguntar para esse inconsciente ou já ir trabalhando, né, por que que ela precisava sair antes. Uma ansiedade de nascer, Exatamente, né. olha só. Ou ou o que que ela estava já preocupada que ela É, precisava com sair. certeza, era o meu momento ali de ansiedade profissional, tudo. E olha só, E isso interferiu. interferiu, né. Eu conversei um pouco com ela sobre isso, eu falei assim: "Filha, você quer nascer agora?" Tudo bem, porque eu achei que eu estava indo lá para fazer sabe aqueles, trabalhos de parto, como chama? Um um treinamento. Sim, que ainda não era a Já hora. era a hora. Aí eu cheguei, já estava com 5 dedos de dilatação. Aí eu falei com ela: "Filha, você já quer nascer? Você não quer nascer, tudo bem, estamos preparado. Fisicamente a gente vai ter que fazer o quarto ainda não estava 100% e tal, a gente vai fazer uns ajustes, mas tudo bem, se você quer nascer, estamos aqui, venha". E ela veio maravilhosa, rapidinho, 4 horas de trabalho de parto, bem intenso. Ela queria nascer Ela queria mesmo. nascer mesmo, mesmo, mesmo. Lisandra, depois que nasce, né, a gente continuando nesse papo, depois que a criança nasce, os primeiros momentos, a gente fala sobre os 7 primeiros anos de vida, por quê é tão falado sobre os 7 primeiros anos de vida? Então.
Porque é exatamente neste momento que a criança está se desenvolvendo, principalmente, né, neurologicamente, e é onde ela constrói-se a personalidade. A gente fala 7 porque depois de 7 meio que se repete de 7 a 14, mas até lá está se construindo. Uhum. E o que que é importante nessa construção, né, de 0 a 7? O que que a gente vai ensinando para essa criança? Não só aquilo que eu faço, que vai ser o exemplo para essa criança, que é o que ela está observando nos meus comportamentos, mas o que eu falo, como eu falo, né, que vínculos eu estou criando, em que cultura ela está estabelecida, porque tudo isso ela vai aprender até 7 anos. É como se a gente nessa fase, eu já li, me fala se também a gente fica nesse estado de mais teta, mais de hipnose, mais absorvendo, mais esponja. É real isso? É verdade? Sim, sim. Então a gente está absorvendo mais do que, É, eh ela não tem ainda muito o lado lógico, racional até 7 anos, né. ah, E aí o córtex pré-frontal vai terminar de construir só depois de 21 anos. Por isso que até lá a gente não tem maturidade, né, por mais que a gente fale: "Ah, maturidade para aquela idade", que ainda não está construído a parte lógica, a parte racional, neurológica do cérebro, perfeito. né. E aí Então essa conexão ainda é maior, é uma coisa muito mais de sensações, muito mais de intuição, né. a gente fala tá se falando muito sobre, como se a gente tivesse um computador, já li também sobre isso, como se a gente tivesse um computador, um sistema vazio e a gente vai colocando programas dentro desse sistema. E se a gente tem programas saudáveis ou programas que são Porque negativos, sim, né. porque o Isso vai cérebro ele influenciar muito. aprende por emoção ou por repetição, né, e aí ele vai formando trilhas neurais. Então tudo que a gente vive com muita emoção, o aniversário de 1 ano, ou quando eu senti muito medo, eu nunca mais vou esquecer daquela cena. Né, fica gravado. É claro que depois, à medida que eu vou crescendo, eu vou lembrando a partir de 4 anos, 2 vai ficando meio que distante, mas eu tenho muitas pacientes, inclusive eu mesma, eu lembro de cenas com 2 anos, do que eu fazia com Você 2 lembra? anos, mas eram coisas muito alegres, muito felizes, muito Ah, marcantes, né, então a gente não esquece, não lembra de tudo, mas tem flashes a partir de 2 anos. aí você pode entender que se você teve um flash a partir dos 2 anos, é que Tanto aquilo bom quanto ruim ruim ficou gravado. ficou gravado muito forte. Muito E forte. aquilo que não ficou gravado, que você não lembra? Ele vai só absorvendo. Se você quiser acessar, é só fazer uma pergunta para o inconsciente: "Ó, volta com 1 ano, no tal dia, no seu aniversário, o que foi mais importante ou o que mais você sofreu?". E o inconsciente vai mandar. Em um estado meditativo, quando você estiver Exatamente, isso. relaxada, Com, né, aflorando este inconsciente e ele tá, né, mais aflorado, ele vai te dizer o que estava acontecendo. porque a gente então é fato, a gente tem uma biblioteca dentro da gente. Sim. Às vezes a gente não sabe como acessá-la. Né, porque o que que acontece, se eu falar assim: "Olha, volta no final de semana, o que que você fez?", aí o racional, o lógico, ele vai falar: "O que que eu fiz mesmo?", ele quer lembrar, De mas detalhes, de tudo, exatamente, no lógico, né, no lembrado mesmo o que que ele fez. Só que se eu der o comando para o inconsciente, ele já foi. Uhum. Só que muitas vezes eu sou tão lógica que eu preciso ter certeza, mas se eu estiver nesse momento mais meditativo, mais relaxado ou fazendo uma respiração, o que que acontece? O inconsciente está mais à flor da pele, e aí ele manda exatamente o que está acontecendo. Só que aí fica uma briga entre o racional e o que o meu inconsciente mandou. Incrível, porque se a gente voltar num assunto da Do útero, dinâmica do sim, útero, imagina como eu poderia lembrar logicamente de tudo o que eu lembrei. sim. E depois, por eu ter tido a oportunidade de conversar com a minha mãe e conversei com a minha irmã também, foi incrível como conectou. Então, a minha lembrança do sofrimento e depois da risada, né, de tipo assim, de sofrimento, de rejeição, a sensação de rejeição, não quero, não quero você, não me quer, ela não me quer, ela não me quer, e de repente
a O risada e alívio. o alívio. Foi perfeito com o que aconteceu na cena que minha mãe narrou para mim. Sim. E o mais importante é que às vezes a pessoa pensa assim: "Ai, Lisandra, mas eu só vou lá reviver o ruim e o bom". Eu falei: "Não, o objetivo maior é você limpar o ruim e ficar só com a sensação boa do final", entendeu? Colocar luz aonde está Exatamente, escuro, né. porque na verdade tinha um momento bom, mas ainda estava mais forte este outro momento. Quando Perfeito, limpa esse momento, você deixa o outro tomar conta de todo o lugar. perfeito, 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 incrível, incrível. Então, eu tive uma comprovação que você pode acreditar mesmo que, você tem uma biblioteca que você vai lembrar, Tá, porque naquele início eu era um feto, sim. era muito no começo, ela estava tendo os E enjoos, né, assim, sim, e então tem coisas que às vezes o inconsciente ele vai deletar para sempre. Às vezes mesmo fazendo a dinâmica, por quê? mesmo acessando, porque é um mecanismo de defesa muito forte. Então, por exemplo, se o pai te bateu e foi muito agressivo, ou bateu na mãe dentro da barriga, ou se teve abuso sexual, ou, se tinha muitas brigas nessa casa, era um ambiente muito tóxico, a criança não vai lembrar, mesmo que você mexa. Pra você sobreviver, foi um apagão necessário pra Necessário. sobrevivência. Olha só como a gente desde o início a gente tá tentando Mas sobreviver, né. mas aquele sofrimento tá lá, né, Aham. ela só não entende o porquê. Então quantas pessoas que a gente tem abuso e não lembra, ela tem todos os comportamentos de uma criança que teve abuso. Então ela não gosta de ser tocada, ela não deixa ninguém ficar atrás dela, tem dificuldade para dormir, porque em qualquer lugar ela desperta, porque não é um ambiente seguro. Perfeito. E o abuso ele tá dentro também o abuso pode ter acontecer na gestação, né. Muita gente confunde um pouco: "Ah, não, eu não fui abusada, eu não tive, não sofri abuso". Mas eu tenho a Olha, sensação, mas eu tenho a sim, sensação. porque às vezes a mãe teve relação sexual com o pai sem dizer que não queria, Olha, que incrível. e E acontece aí isso. já é Uhum. considerado um abuso, porque a A mãe não mãe queria. sente e a criança também sente. Olha, que E impressionante. isso vai impactar na relação sexual dela, no casamento dela, na vida dela como um todo, e ela não entende por que que ela tem isso, porque já está gravado no inconsciente. Como é importante os parceiros entenderem, espero que tenham muitos homens agora, muitos parceiros ouvindo isso, né, homens, mulheres, os parceiros, para entender Esse o respeito. quanto é importante esse respeito, né, do emocional daquela mãe, naquele porque são tantas coisas que passam pela nossa cabeça na hora que a gente está gestando, né, tantos sentimentos, tantas emoções, Sim. então o respeito em relação a isso é muito importante. Sim, e quantas pessoas a gente conhece que na concepção ou durante a gestação o pai alcoolizado tinha relação sexual com a mãe, o quanto isso interfere também no inconsciente, né, de Olha ela só, não suportar o álcool. E olha aí só. ela acha que é só porque o pai era alcoólatra quando ela era criança. Não, já começou com o nojo da mãe de ter relação sexual com esse pai alcoólatra. O cheiro, né, daquele da do álcool ali naquele Exatamente, momento já traz lembranças para a própria criança. da própria criança. É. Então quantas coisas vão ficando gravadas, boas, é claro, Aham. mas as ruins é o que mais a gente quer focar e quer que a que você depois de adulto possa melhorar esse inconsciente para ser uma pessoa mais leve, mais feliz, né, com mais coisas boas do que coisas ruins. Muito importante a gente trazer à luz, né, desse assunto, porque quem está escutando agora o podcast, que está gestando, né, mais uma vez, ou que pensa em gestar, é im é im é impossível você se livrar de todas as situações emocionais desafiadoras que você vai ter, né, Lisandra, durante a Sim, gestação. Mas é possível você ressignificar isso durante até o período da gestação. E de uma maneira muito simples, que é reconhecendo essa emoção e conversando com o bebê, é isso? exatamente. Você acessa esse inconsciente daquele dia, daquele momento, só com a própria respiração, né, por isso que as pessoas meditam, enfim, a gente na nossa dinâmica, a gente também faz uma respiração, isso já limpa do inconsciente, né, as pessoas não sabem, mas isso é milenar, Leonardo Orr, na Índia, tudo já sabe da importância de respirar e limpar tudo que está gravado nessa célula, além de fazer essa reprogramação de limpeza na célula, ainda assim levar
uma nova informação, e a gente chama de limpeza, de ressignificação, de reprogramar esse inconsciente, limpando uma sensação ruim e levando algo extremamente essa luz para aquele lugar que não foi compreendida naquele dia e naquele momento. Perfeito. Dá um exemplo de uma situação dessa. A mãe sofreu um abuso e trazer à tona essa palavra do abuso como se fosse entender realmente o que significa essa palavra. Eu não queria naquele momento. Eu amo, a pessoa pode amar o parceiro, pode adorar a vida em conjunto, em parceria, mas naquele momento eu não queria, né? Sim. E Se teve a situação, como ela pode conversar depois sobre isso? Se foi ela, e ela estava com o bebê, ela pode conversar com este bebê ou com essa criança, ou se essa criança já cresceu, né, ela pode passar pelo processo da dinâmica e melhorar o inconsciente dela. Se ela ainda tem uma criança, é conversar: "Olha, devolve para mim essa sensação, me perdoa por não ter conseguido dizer não, né, para o meu parceiro", que ela talvez tivesse esse bloqueio, ou que ela não se permitia dizer não, porque ela queria agradar, não queria rejeitar o parceiro, porque tem muito disso também, não só de não conseguir dizer não, mas de também não desagradar o outro, né, e por isso que ela prefere aceitar, isso é essa parte. Agora, se ela vai trabalhar, porque os pais dela viveram isso na gestação dela, E ela tem essa sensação, é né? voltar neste lugar e devolver essa sensação para a mãe, né. Eu entendo que a minha mãe não conseguiu dizer não, talvez o meu pai, né, não perguntou para minha mãe, naquela época talvez não pudesse perguntar e a mãe tinha que aceitar toda essa sensação, e aí foi uma coisa que acabou acontecendo. Situações assim podem implicar para que na vida adulta, né, na vida adulta, no desenvolvimento emocional daquela criança, ela tenha, por exemplo, dificuldade de dizer não, encontrar parceiros em que ela tem esse tipo de relacionamento, Sim, de porque ela mais, apego, mais, sim, ser mais dependência, permissiva. permissiva, exato. Sim, e ter até relacionamentos tóxicos, Isso. abusivos, sem dúvida, porque ela pode ter trago não só a dificuldade da sensação que a mãe passou de dizer não, mas essa mãe, ser muito submissa, já ter essa sensação. E ela viveu durante todo aquele tempo e depois na Ou infância. culpa, a Aham. mãe passou a vida inteira se sentindo culpada, então ela tinha que deixar, ela tinha que agradar, é como se ela não merecesse, então ela vai permitindo tudo isso, e aí essa criança nasce já com essa sensação muito forte. Olha que incrível. E acaba trazendo isso para um desenrolar numa vida adulta, então incrível, impressionante, como E é ela é importante. possível sim ela melhorar, né. Nossa, eu estou aqui conversando horas, já passou uma hora? Alguém do time aqui: "Ainda não, nossa, tá tão bom que eu estou aqui, parece que eu estou há horas conversando, e entrei num lugar muito gostoso. Obrigada, até agora, obrigada, a gente já está finalizando, porque já está dando uma hora, mas eu quero muito trazer também, já que a gente percorreu essa gestação, essa infância, né, tantas coisas. E agora a gente está no momento, né, Elisandra, até por isso também que eu tive a intuição muito forte de trazer o podcast, né, a público, de trazer os convidados para falar sobre temas como esse que a gente está falando. A gente está num momento de despertar muito grande, muita gente procurando, enfim, se autoconhecer. Eu fico muito feliz. Eu imagino, Né, com maravilhosa. essa busca que a Aham. gente, né, faz parte da nossa missão, É, né, que as pessoas se dediquem, né, porque quando ela se conhece, ela além de ser um ser humano melhor, um profissional melhor, um líder melhor, com certeza ela vai ser um pai e uma mãe bem melhor. Ela vai projetar menos nessa criança, né, as suas angústias, os seus desejos, os seus sonhos, e vai conseguir enxergar de verdade o filho que ela tem. perfeito. Imagina a sociedade que a gente vai gerar quando todos os pais e mães tiverem essa consciência, se curarem em primeiro lugar, porque eu Em acredito primeiro que a lugar. nossa mudança é o que muda o mundo, é o que muda tudo, né. Primeiro a nossa mudança, né, depois a mudança vai refletir, né, em melhorias. Então, essa busca por autoconhecer é a mudança que a gente quer no mundo, né. Sim, porque senão eu não consigo perceber qual é a necessidade real do meu filho.
Perfeito. porque senão eu estou me vendo nele. E se eu estou me vendo nele, eu estou atendendo à necessidade de qual criança? Ah, é uma projeção, né. E a minha, eu tinha que estar resolvendo isso aonde? Na terapia. No inconsciente e não no seu filho. Então muitas pessoas não percebem que está fazendo terapia com o seu filho, projetando nele, em vez de ir para um set terapêutico, resolver as questões internas dentro dele. Eu entendo, às vezes ele não teve, acesso a esse tipo de conhecimento que você está trazendo, né, para todos os seus seguidores, para todas as pessoas, né, que te seguem, e levar esse conhecimento é muito importante para que eles valorizem esse autoconhecimento. Perfeito. Então eu decidi mudar, quem está assistindo agora teve ressoou muito forte, falei assim: "Bom, é um start, eu quero mudar, eu quero começar essa mudança, eu quero começar esse mergulho, porque eu sei que a minha mudança vai ajudar. Se não quer ter filhos agora, vai ajudar o quem está próximo de você, né, a sua mudança reflete em todo o meio em que você convive, no seu trabalho, no lugar, na sua família, dentro do seu lar, né, com quem que você convive, enfim. Quero mudar. Qual é o primeiro passo? Porque eu acredito que tem muita informação hoje e algumas pessoas até se perdem no meio de tanta informação. Qual é o primeiro passo para a gente poder startar essa mudança, esse mergulho no autoconhecimento, né? A primeira coisa é de verdade ir para uma terapia e entender as suas emoções. Não é ir lá para terapia para culpar o terapeuta, né? Porque às vezes eu vou lá, ai não, Elisandra, eu vou lá só para conversar. Eu É o que falo, mais fala. aí eu falo: "Não", né, as pessoas às vezes falam: "Não, Lisandra, eu vim aqui só para conversar", eu falei: "Não, não são conversas, são momentos em que você vai ter que aprender, assim, ó, o que que eu faço com esse medo? O que que eu faço com este comportamento? O que que eu faço quando o meu filho me desafia?". Eu preciso saber quais gatilhos acionam dentro de mim. Então eu preciso saber que emoções eu sinto. Eu preciso entender o que aconteceu na minha história e que está afetando hoje e que muitas vezes eu nem sei lidar, primeiro, com a minha criança interior. Segundo, eu não sei lidar com as minhas emoções, né? Então como eu vou saber conviver com as pessoas? Eu não vou, né? Então deveria se procurar uma psicóloga, fazer terapia, sem dúvida alguma, né, é claro que existe profissionais e profissionais, mas uma que realmente consiga fazer você enxergar o que acontece internamente dentro de você. Como você se comporta? Como eu lidou com as minhas emoções? Uma coisa que está me ajudando muito depois de todo esse processo, me autoconhecer mesmo e conhecer as minhas emoções, é imaginar que eu sou meio que separada. Aí quando acontecem essas emoções fortes, assim, eu estou vivendo uma situação e que eu tenho uma emoção forte, eu meio que me separo, assim, e começo a me observar. Mas por que que eu estou tendo essa sensação? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Ninguém faz essa pergunta para si mesmo, né. É, faz a pergunta para o Não, nem outro. fazer, e além de É, fazer para o outro, é culpa o outro. Entendeu? Porque a gente não quer sentir isso. é. Então a gente já terceiriza o nosso sentimento, Exata eu terceirizo para mim mesma, nessa que é nessa o coisa de melhor. observação. Eu falei assim: "Por que que eu tô tendo esse sentimento de medo, de angústia?". Eu tento entender primeiro o Sim, que que eu por tô que que ficou sentindo. irritada, por que que É, ficou nervosa, por que que tá mais ansiosa. é, e de repente me vem a resposta: "Ah, você tá sentindo esse medo, porque você já foi rejeitada em um momento da sua vida e você tá achando que essa situação tá te rejeitando". Mas calma, não é isso. Ele também tá com ele ou ela, independente de quem tá vivendo a situação, a gente tem muita situação com parceiro, por conta de relacionamento. Sim, Mas quem não tem um parceiro pode ter uma situação no trabalho, no ambiente de trabalho, com os com certeza. filhos, né, na rua, no Seu chefe aciona trânsito. vários gatilhos. Imagino, né, eu não fui muito do CLT na minha vida, mas eu tenho Ou mesmo o é, cliente. exatamente, é o mesmo cliente, então te aciona gatilhos, te projeta alguma coisa, E né. filho é o que mais aciona, né. Filho, é o que mais Porque você fala: "Meu Deus, eu não estou conseguindo conduzir", porque eles também fazem chantagem, eles também manipulam, eles também choram, né, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. então eu acredito que a autoobservação
nesse sentido, né, você se perguntar daquele sentimento e reconhecer, porque não adianta você encobrir também e achar que você está sempre Essas certo, 2 né. coisas que você disse é extremamente importantes. Primeiro você falou assim: "Por que eu estou com medo?", porque a maioria nem admite que tem Medo. medo. Já começa por aí. Ou que tem tristeza, como se a gente não pudesse sentir essas emoções. E é a base de tudo, medo, tristeza, raiva, né, e às vezes eu fui reprimida a vida inteira a sentir medo, "ai que bobeira". Então a primeira coisa é entender isso, que eu tenho esses 4 sentimentos, Perfeito. né, É, e depois fazer essa pergunta: é. "Por quê?". E aí vai fazendo uma observação, assim, e nesse momento, Lisandra, eu vou te falar, viu, falar para quem está me ouvindo também, vai acalmando o meu coração. Vai acalmando o meu coração o parceiro, a pessoa que está com você pode estar falando um monte de outras coisas, eu não estou nem porque eu já entrei numa bolha comigo mesma ali. Mas isso é a autoanálise que você É, está fazendo com você, é. né. Às vezes a pessoa não tem ainda ferramentas e recursos para ter essa autoanálise. Então, às vezes, no primeiro momento, seria mais fácil, né, a psicóloga fazer essas perguntas para Perfeito. poder ter mais consciência. Depois que eu já Porque é passei isso, por né, você está contando para ela uma coisa, ela está analisando, ela e está te ela vai te devolvendo uma pergunta. e ela vai te desafiar em alguma questão, e aí depois você consegue já fazer isso com mais facilidade. Perfeito. Né, então Esse é por o isso que a primeiro gente também passo. tem o nosso processo de imersão, que o final de semana a gente fala que são 5 anos de terapia, porque você vai sair com muita consciência. Além de sair com muita consciência de si mesmo, passar pelo teste, pelas dinâmicas, entender como eu me comporto, né, como eu funciono, como eu me sinto, já é grandes ferramentas para eu conseguir a começar a me entender. Perfeito. Agora fala pra gente, antes da gente finalizar, eu quero que você conta um pouco sobre os treinamentos do Arita. A gente já falou um pouco, né, eu já fiz até uma super, direcionamento para isso, porque realmente foi muito importante mesmo, foi um pontapé inicial muito forte para toda a mudança, toda a transformação, participar dos treinamentos. Fala um pouco sobre como funcionam os treinamentos do Arita, que eu sei que não são só para adultos, também para crianças, que os meus filhos também já É, fizeram Arita participaram. Teen, É, sim. fala um pouco sobre os Então, treinamentos. o Arita Despertar, ele realmente é esse despertar, né, é um final de semana imersivo. Por que imersivo, Lisandra? Eu tenho que ficar afastada exatamente para eu conseguir olhar para mim, dar de final de semana para eu olhar para o meu emocional, para o meu eu, para o meu ego e principalmente tudo que está dentro do meu inconsciente. Não é às vezes 1 hora por semana de terapia que eu vou conseguir, às vezes eu vou levar mais tempo para descobrir quem realmente eu sou. E num final de semana, né, o primeiro dia eu vou saber tomar consciência do que está acontecendo comigo, no segundo dia eu vou entrar em contato com todos esses sentimentos, e é no terceiro dia que eu vou acessar meu inconsciente e reprogramar tudo que ficou programado e que eu não estou gostando do que realmente, né, ele programou. Então, equivale a 5 anos, porque exatamente eu tiro este final de semana para mergulhar profundamente internamente dentro de mim, E para e quem é o desligar. treinamento? Porque eu imagino que tem uma fase que você realmente está sedenta por isso. Para quem é o É para despertar? quem realmente, assim, ó, eu não estou gostando mais do que eu estou vivendo, Lisandra. Eu já estudei, já fiz um monte de coisa e nada está resolvendo. Eu já me separei, eu já não. São pessoas que elas não estão conformadas com o que está acontecendo dentro dela. E aí, às vezes, já tentaram outras coisas, como fazer um curso, e não trabalhou a coisa mais importante, que é o inconsciente. É perfeito, porque é o que quando eu falei no começo sobre encontrar a sua melhor versão, encontrar o seu eu superior, é isso, porque às vezes tem um momento da nossa vida que o nosso eu superior, a nossa melhor versão está gritando dentro da gente: "Por favor, acorda Eu para o que você merece sim. realmente viver", Exatamente. né. Então eu sempre digo que, assim, ó, quando eu estou procurando eu mesma e não estou me encontrando, não estou conseguindo ser feliz, não eu preciso encontrar um propósito, né, eu preciso sentir que eu mereço, é um ótimo momento de eu estar procurando esse autodesenvolvimento. Geralmente vai empresários, empreendedores, CEOs, por quê? Porque eles estão ali com um propósito dentro da empresa, precisa desenvolver várias pessoas e precisa começar por eles mesmos, Perfeito, né. perfeito. E quando a gente vira pai e mãe, não adianta. Qual Você é a quer sua educar melhor missão? o seu filho, se você não Exatamente. consegue se conhecer, né, se você Como não que você consegue se vai enxergar, ser?
né, porque a gente, os pais entendem: "Ah não, eu só vou ser pai, botar na escola e tá ótimo, Lisandro". Eu falei: "Não, você vai educar, você vai ensinar, você vai dar exemplo". Como que eu vou dar exemplo, se eu não sou uma versão melhorada? Perfeito, perfeito. Não tem como. É. Lisandra, ó, só gratidão, eu conseguiria falar com você ainda horas e horas, inclusive já deixo aberto um novo convite para a gente falar sobre Vamos fazer. outros temas ou aprofundar mais. Coloca aqui nos comentários o que aconteceu, o que rolou aqui nesse podcast que mais ressoou dentro de você. Qual foi o ponto que, se você chegou até aqui, é porque realmente isso tocou muito no seu coração e você está num processo de despertar profundo. Talvez você não saiba disso, mas ó, fica aí uma pontinha de luz para você continuar se iluminando, continuar se autoconhecendo. Então, coloca aqui nos comentários qual parte desse podcast que mais ressoou com você. Se ressoou com você, se esse podcast foi maravilhoso, quanto foi para nós, né, Elisandra? Espetacular. Porque para mim eu tive uma aula aqui com a Elisandra. Eh, no link dos comentários tem aí um link também do Apoia-me. Apoie aqui o podcast para a gente continuar trazendo pessoas maravilhosas aqui para a gente conversar, como foi o caso da Lisandra. Se ressoou no seu coração aí, muita gratidão pelo seu apoio. Qualquer valor vai ser incrível, qualquer valor vai ser incrível para esse podcast acontecer, né? Pra, não só os custos, mas também trazer uma nova roupagem, uma nova filosofia, novos caminhos aqui. Então, gratidão por apoiar-me, apoiar esse projeto. E, ai, eu estou muito feliz, muito grata, cheia de gratidão pela sua presença, Elisandra. Obrigada, obrigada, obrigada. Ai, que Deus continue iluminando os seus caminhos, os seus projetos, a sua versão tão maravilhosa de guia, desse mergulho tão profundo. Que bom, eu imagino que, assim, é como se a gente fosse mergulhar no oceano. Eu nunca fiz mergulho, tá, mas eu imagino que tenha essa sensação. Você vai mergulhar no oceano, você vai estar um pouco ali, né, preocupada com tudo que você vai encontrar, porque você nunca mergulhou, você não sabe como é o fundo do mar, né. Então, naqueles primeiros mergulhos é tão bom você estar com um guia, né, que está ali te orientando, te conduzindo, ó, vai por aqui, não vai por aqui você vai viver isso, mas está tudo bem, você está seguro. E aí quando você emergir de novo para a superfície, ele está ali te acolhendo também. Então, parabéns por ser essa guia nesse mergulho tão maravilhoso que é o autoconhecimento. Conte sempre. Fala ali para a câmera um recado, é uma mais uma luz para quem quer se iluminar, para quem quer se conhecer. Eu gostaria muito que você merecesse, né, ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. Eu tenho certeza que quando nós estamos bem com a gente mesmo, com a nossa família, com as pessoas que você ama, com certeza a vida faz muito mais sentido no seu caminho. E quando a gente encontra uma missão, né, que é realmente levar não só o conhecimento, ajudar essas pessoas a se melhorarem, elas são pessoas mais felizes e tudo que a gente vai aprendendo na nossa vida, a gente tem que levar para frente, não guardar para a gente mesma, porque tem outras pessoas que precisam também ter esse conhecimento. Ah, Então obrigada, obrigada, obrigada. ai, obrigada. Maravilhosa. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Oi, Aurora. Não esqueça de abrir a janela todos os dias, hein? Agradecer por essa luz que entra por ela. Beijo.